Salmo 34, apenas o verso 13. A gente vai seguir como um ponto de partida para o que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Salmo 34, apenas o verso 13. Que diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor agora, submissos à palavra do Senhor, pedindo ao Senhor direção, pedindo graça, pedindo unção do Teu Espírito Santo sobre nós, a fim de que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pelo teor do texto, você já deve ter ideia do que a gente vai conversar hoje. E aí o chicote bate para todo lado, bate no pregador, bate em quem ouve, ninguém escapa. Conversando sobre vencer os inimigos da alma, que é a série que a gente tem trabalhado já pela terceira semana hoje, nós precisamos vencer a ansiedade, precisamos vencer a amargura e precisamos vencer a língua. E esse é tenso. É tenso pelo seguinte: a língua não é naturalmente um inimigo da alma, mas ela pode ser. Ela se torna um inimigo da nossa alma. Ela foi criada por Deus para que fosse instrumento de glória. Criada por Deus para nos auxiliar na vida. Criada por Deus para que, através dela, por meio dela, pudéssemos bendizer o Senhor, pudéssemos adorar o Senhor, pudéssemos edificar uns aos outros. O grande problema é que muitas vezes nós damos um uso terrível para a nossa língua. Nós a usamos mal. E com esse mau uso nós permitimos que ela se torne um inimigo da nossa alma. Usando a língua de uma maneira que não vai agradar o Senhor, que não vai santificar, que não vai nos aproximar de Deus e nos estreitar em laços de comunhão uns com os outros, nós vamos permitindo que a nossa língua se torne um terrível inimigo da nossa alma. Como que ela se torna esse inimigo da alma? Como que a nossa língua pode deixar de ser usada para o bem e ser usada para o mal na nossa vida? Quando nós usamos a nossa língua para o pecado. Quando nós permitimos que a nossa língua seja canal de pecado, ao invés de ser canal de bênção. Eu quero destacar aqui, para a gente começar essa conversa, 4 pecados comuns da língua. 4 maneiras pelas quais nós permitimos que a nossa língua se torne um inimigo da nossa alma. E o primeiro pecado que a gente precisa destacar aqui, partindo lá do que é dito em Provérbios e do que é dito em Levítico, é a fofoca. Aí a gente já começa, vamos chutar na porta de uma vez. Por quê? 3 referências bíblicas para você pensar comigo. Provérbios 11, 13 diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 20, 19 vai dizer: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. E ainda Levítico, capítulo 19, verso 16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Que negócio desagradável é o tal do fofoqueiro. Agora, vamos voltar o pé no chão? Vamos colocar o pé no chão? Quem nunca fez uma fofoca, que atire a primeira pedra. Quem nunca falou além do que devia? Quem nunca falou mal do outro? Quem nunca falou da vida alheia? Com o único propósito de espalhar uma conversa. Por quê? Quando a gente pensa em fofoca, quando a gente pensa em mexerica, é disso que a gente está falando. De espalhar um assunto, de espalhar uma conversa, que não vai engrandecer a Deus, que não vai glorificar a Deus, que não vai fazer bem a ninguém. Pelo contrário, pode fazer mal. Pode destruir a vida de uma pessoa, pode destruir a reputação de uma pessoa. Basta uma conversa atravessada, basta uma conversa afiada, basta simplesmente dizer: eu não fui quem inventei, eu só espalhei a conversa. Não fui eu quem disse isso do fulano, me falaram, eu só estou passando para frente. Ou como a gente costuma dizer,
eu estou vendendo pelo preço que eu comprei. Só que precisa vender? Precisa passar para frente? Precisa esticar a conversa? Se você não viu, se você não estava perto, por que você vai passar isso adiante? Qual é o prazer que existe na sua alma, no seu coração, em levar isso para frente? Em levar uma palavra, em levar um caso, um fato, que pode sim prejudicar muito a vida de alguém, que pode às vezes destruir uma família. A gente precisa combater a fofoca no nosso meio. A gente precisa combater mexerico no nosso meio. E, irmãos, isso é terrível na vida da igreja. Como que isso é capaz de destruir uma igreja? Como que isso é capaz de travar o crescimento de uma igreja? Fica um falando do outro, o outro falando um, e essa conversa que não acaba. E sempre a fofoca é um telefone sem fio. Começa de um jeito, termina 200 vezes pior. Nunca é fiel ao que começou. Nunca termina do mesmo jeito do que teve na origem. Então a gente precisa tratar isso na nossa vida. A gente precisa combater esse pecado, porque isso permite que a língua se torne um inimigo da nossa alma. Um autor chamado Jerry Bridges diz assim: fofocar é espalhar comentários desfavoráveis sobre alguém, ainda que esses comentários sejam verdadeiros. Geralmente, a fofoca é baseada em rumores, o que torna o pecado ainda pior. Parece que fofocar alimenta o nosso ego pecador, especialmente quando o comentário que nós passamos adiante é negativo. Ou seja, falar do defeito do outro nos faz sentir melhores. Em outras palavras, em outras ocasiões, nós revestimos a fofoca de santidade. Sabe como? O sujeito chega, a reunião de oração, olha, eu queria pedir pela irmã fulana de tal, o casamento dela tá uma porcaria, aqui o marido dela não vale nada, então é pra gente orar. Eu tô falando dela, mas pra gente orar, tá? Ou pior, quando faz fofoca na oração. Tem coisa que você não tem que falar na oração audível não, filho. Mas você está lá, Senhor Deus, abençoa o filho do fulano de tal, que é um drogado. Deus, o Senhor sabe como que aquele menino é terrível. Não ajuda em nada. Perturba os pais. Você precisa orar isso em voz alta. Você não pode silenciosamente falar com Deus isso, não. Você não pode externar isso só para o Senhor. Você tem que falar para todo mundo ouvir. Quer que coloque na rádio também? A gente muitas vezes traveste o nosso pecado com uma atmosfera, com uma aura santificada, para ficar mais bonito. Só que está sendo pecado do mesmo jeito. Está sendo desagradável do mesmo jeito. Está prejudicando alguém do mesmo jeito. Então toma cuidado. Não permita que fofoca faça parte da sua vida. Procure destruí-la antes de passar para alguém. Antes de progredir isso, antes de fazer mal à vida de alguém. Acabe com isso. Segundo pecado, por meio do qual a língua pode se tornar um inimigo da alma, muito ligado à fofoca, muito atrelado a isso, é maledicência. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 8, que nós precisamos nos despojar de toda maledicência. Maledicência nada mais é do que falar mal de alguém, do que fazer críticas sem buscar restauração. Falar palavras apenas para diminuir a pessoa. Falar palavras que visam apenas destruir a alma, destruir o caráter do outro. Não está dizendo nada que pode ajudar o sujeito a crescer. Não está dizendo nada que pode ajudá-lo a corrigir seus erros. Está apenas apontando o erro. Está apenas batendo. Está apenas dizendo que está errado, que tem que mudar, que a vida dele está ruim por causa disso. Mas não ajuda. E, irmãos, quantas vezes nós não agimos assim? Ainda que seja verdade o que a gente diz. Porque simplesmente o fato de ser verdade não nos isenta da nossa responsabilidade em cuidar da nossa língua. Eu chego e falo assim, eu vou pegar sempre o Juninho de exemplo, porque ele senta sempre aqui na frente.
Juninho é um péssimo marido em casa. Soraya vive reclamando dele. Não lava um copo. Deixa a toalha em cima da cama. Não confirma não, Soraya. E aí, eu fico falando, aí ó, a filha do Batista e da Nilva casou, mas olha só que traste que ela arrumou. Isso aí não vale nada. Isso aí é uma porcaria de marido. Ajudei. Fiz ele ser um marido melhor. Ajudei o casamento dos dois. Então, para que eu estou falando? Para que eu estou conversando à toa? Para que eu estou falando que eu não devia? A gente precisa cuidar da nossa língua para a gente não cair nesse erro da maledicência. Maledicência se manifesta de diversas formas. Se manifesta quando eu julgo as motivações do outro. Imagina, o quarteto cantou bonito aqui. O Rogério falou bem. Aí eu chego lá fora e falo assim, esse quarteto aí só quer aparecer. Nada ali é louvor. Aqui dali é só carnal. Aqui dali é tudo da boca para fora. Nenhum deles é crente. Aí, eu estou tentando tomar o lugar de Deus. Presta atenção. Porque o único que tem condições, capacidade de sondar a mente e coração, que tem poder para sondar e discernir motivações, é o Senhor. Só que aí eu estou dizendo, eles estão lá só para aparecer. Eu estou sondando motivações. Eu estou dizendo aquilo que só Deus tem autoridade para dizer. Maledicência se manifesta quando eu julgo motivações dos outros. Maledicência se manifesta quando eu julgo a fé do outro. Isso acontece muito nessas brigas absurdas e idiotas entre denominações. Fulano de tal, daquela igreja lá, não é crente não. Daquela igreja lá, não sei nem de onde surgiu. Está pregando evangelho, filho? Está confessando que Jesus é Senhor? Está crendo na Trindade? Está crendo que a justificação é somente pela fé? Então é irmão, é crente sim. Pode divergir em aspectos periféricos. Pode divergir em questões que não são centrais. Mas é irmão na fé. É crente no Senhor Jesus sim. Nós não temos essa autoridade para julgar a fé do outro só porque ele não pensa religiosamente idêntico a mim. Só porque ele não anda pela minha cartilha. Isso também é maledicência. Maledicência se manifesta quando nós sempre colocamos o pecado do outro como muito maior em vista do meu. Especialmente em se tratando de pecados iguais. Se eu cair em adultério, o meu adultério tem justificativo. Era a situação, era o momento, meu casamento não estava bom. Mas aí, se o outro cai em adultério, safado. Pilantra. O casamento dele estava bom. O meu estava ruim. O dele estava tudo certo. Gente, todo mundo via ele andando com a esposa de mãozinha dada, bonito. O meu não. A gente andava de cara ruim um para o outro, então eu tinha motivo. O outro não. O pecado do outro é pior que o meu. Maledicência. Mais uma vez. Então perceba, a maledicência se manifesta de diversas formas e todas são igualmente perniciosas, todas são venenosas, todas são malignas que vêm do inferno para nós. Então você precisa combater. Terceiro pecado da língua. Mentira. Paulo diz em Efésios 4:25 o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É interessante observar o contexto aqui, porque o apóstolo Paulo havia acabado de falar sobre a renovação que temos quando o Espírito Santo nos transforma, sobre o deixar o velho homem e nos revestir do novo homem. E logo após, Paulo vai falar sobre as características do velho homem e como nós precisamos deixar essas características. E ele está dizendo, mentira é característica do velho homem e não do novo homem. Mentira é característica de impiedade, é característica de não conversão. E aí pensa um pouquinho mais no problema da mentira. A Bíblia não atribui criação de nada ao diabo, exceto da mentira. A única paternidade
além, obviamente, daqueles que vão ser definitivamente condenados, é da mentira que é dada ao diabo. Ele não é pai de mais nada, ele não é criador de mais nada, mas da mentira ele é. Agora, se você vive na mentira, é viciado em mentira. Para pensar, tem gente que é viciado em mentira. Tem gente que mente por esporte, por prazer. Não consegue contar ou não consegue passar um dia sem contar uma mentira. Aquilo dá satisfação. Agora, se isso faz parte do seu dia, se isso faz parte da sua caminhada, quem é seu pai? De quem que você é filho espiritual? Não é de Deus. Não é de Deus. Então a gente precisa cuidar. Mentira tem a ver com essa falsidade, com essa ocultação do que é verdadeiro. E nós precisamos combater isso, porque isso também afeta a nossa alma. E quarto pecado que eu quero destacar aqui é a murmuração, reclamação. Quem nunca reclamou, quem não reclamou hoje? Eu nunca reclamo. Tá. Hoje é domingo, 8h35 da noite. Aí você está pensando que amanhã você tem que acordar 6 horas para trabalhar. Chegou a segunda-feira. Meu Deus, deu nem para aproveitar o final de semana. Aguento mais ter que acordar às 6 horas da manhã, segunda-feira. Isso vem de Deus. Isso é projeto de Deus para a sua vida. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vai ver Deus sempre condenando essa murmuração e essa reclamação. Deus sempre vai condenar, porque isso é exatamente o oposto da vida de gratidão que Ele nos propõe. Olha o exemplo do povo de Israel, quando foi liberto das garras dos egípcios. O texto lá em Êxodo vai nos dizer, no capítulo 14, versos 10 ao 12, o seguinte: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha a mentalidade de reclamação desse povo. Eles estão sendo libertos. O Senhor já havia feito extraordinários milagres quando o povo estava lá ainda preso. Envia 10 pragas, água se tornando em sangue, peste de rãs, o gado morre o primogênito, um monte de coisas acontecendo, mão de Deus, declaradamente mão de Deus. Aí, eles estão conseguindo escapar, estão indo viver aquilo que Deus prometeu, mas os egípcios estão na cola, estão vindo atrás. Esse Deus, não tem jeito desse Deus não, meu. Cruz credo. Ele tirou a gente para quê? Para a gente morrer no deserto? Porque não tem espaço no Egito para fazer cova? É por isso que Deus tirou a gente de lá. Olha a ideia, olha a mentalidade. Deus corrige essa reclamação do povo. Deus julga os egípcios. Deus mata os egípcios logo depois. Só que o povo continua reclamando. Porque na caminhada, no deserto, acontece isso. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha o drama. Percebeu que reclamão faz drama? Ele superdimensiona o problema.
assim. Presta atenção. O povo está sendo liberto de escravidão. Deus está conduzindo o povo para a terra deles, terra da promessa. Vai dar uma terra para eles, em que eles vão cultivar, em que eles vão viver e vão viver em paz. Ah, mas que saudade daquele pepino, daquela cebola. Comer só esse maná que cai do céu. Como a gente costuma dizer, está pegando o boi. Está bom demais. Porque a sola da sandália não gastava, as roupas não gastavam, Deus providenciava comida de maneira extraordinária. E está reclamando. Está achando que não está bom. Deus ainda foi misericordioso depois e mandou as codornizes, mandou a carne que eles estavam querendo. O povo reclama. Aí, quando eles chegam mais perto da terra, Moisés chega e fala, ó, 12 espias para lá. Vão lá ver se a terra é boa. Voltam os 12. Ó, a terra é boa, hein? Que terra massa. Dá muita coisa, frutífera, todas as frutas grandes, abundante. Mas, disseram 10, é muito fortificada. Os homens de lá parecem gigantes, nós parecemos gafanhotos perto deles. Essa terra não vai ser a nossa, não. Para que Deus tirou a gente para ir guerrear com esse povo morrer lá? Não percebe o tanto que Deus já havia feito, não percebe o tanto que Deus já tinha trabalhado, não percebe o tanto que Deus já tinha realizado milagres extraordinários e continua reclamando, continua achando ruim, continua achando que não vale a pena. E daí, o que a gente faz? Primeiro eu quero te dar 5 perguntas para nortear a sua palavra. Eu quero te dar aqui 5 perguntas que você precisa se fazer antes de dizer qualquer coisa. Antes de abrir a boca. Antes de soltar um monte de palavra. Sabe aquela metralhadora? A gente começa e não para. Só para quase com um tapão no pé do ouvido e fala, para, filho, para, calma. Antes de falar, antes de usar a sua língua para pecar, antes de usar a sua língua para errar com Deus, antes de permitir que a sua língua se torne um inimigo da sua alma, em primeiro lugar se pergunte, o que eu vou dizer vai glorificar a Deus? Isso é o crivo básico de absolutamente tudo na vida cristã. Apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei-o para a glória de Deus. O que eu vou dizer precisa glorificar a Deus. Aquilo que eu vou dizer, Deus precisa ser exaltado. Com aquilo que eu vou dizer, Deus precisa ficar satisfeito, feliz com as minhas palavras. Segunda pergunta, o que eu vou dizer é verdade? O que eu vou dizer está certo ou não? A moda agora é fake news, né? Antigamente era boato mesmo. Agora virou fake news para dar uma gourmetizada no negócio. Ô gente, o que tem de crente que recebe umas mensagens esquisitas no WhatsApp e repassa para 1.200.000 pessoas. Se você fizer asterisco 0635 no seu celular, um hacker invade seu celular, rouba sua senha de banco, seu CPF, a chave da sua casa e a sua alma. E aí o infeliz repassa. Ele manda isso para frente sem averiguar, ou sem ao menos ler com atenção. E só ler com atenção que você vai ver que é bobagem. É só prestar atenção que você vai ver que é mentira, que não é real. Mas algumas que parecem reais, procura checar. Procura se informar. Pesquisa um pouco, gasta tempo. O mundo não vai acabar se você não repassar isso com urgência. Você não é funcionário do FBI e tem que informar o mundo inteiro de alguma coisa muito errada acontecendo. Calma. Vai investigar primeiro. E outra, no boca a boca, piorou. Fulano me disse que o Beltrano... Opa! Você viu o Beltrano fazer alguma coisa? Não, então esquece. Ah, mas fulano me falou e fulano não fala mentira. É mesmo?
Fulano não fala mentira. Pecador, não fala. Meu irmão, Adão, antes da queda, santo, pecou. Como é que depois da queda a gente não vai pecar? Todo mundo erra, todo mundo falha. Não dá para confiar 100% na informação de qualquer um que seja. Às vezes a pessoa ouviu um negócio errado. Viu o negócio errado. Então não sai repassando sem se informar direito. Sem averiguar, sem saber se é real. E ainda que seja real, pensa 2, 3, 10 vezes antes de passar para frente. Para não prejudicar alguém. Terceira pergunta, que tem a ver com isso. O que eu vou dizer vai ser prejudicial à vida de alguém? Já parou para pensar que às vezes uma fofoca sua pode destruir uma família? Uma conversa fiada sua pode destruir um casamento? Pode levar uma sociedade a se romper? Então pense se o que você vai dizer vai prejudicar o outro ou não. A W. Tozer, um autor do passado, escreveu um livretinho pequeno, mas assim, extraordinário, chamado 5 votos para obter poder espiritual. Ele fala sobre ser cheio do Espírito. E 5 atitudes que nós precisamos ter para que sejamos. E uma dessas atitudes é: não passe para frente algo que vá prejudicar alguém. Ah, pastor, mas pecado a gente tem que confrontar. Falou bem, confrontar. Não é passar para frente. Confrontação é muito diferente de fofoca. Se o Vilmar pecou, aí eu, ao invés de chegar para o Vilmar e confrontar, eu falo: Julinho, você viu o que o Vilmar fez? Velho, ainda fez isso. E ainda disseram que fez pior. Ajudou? Corrigiu o pecado dele? Melhorou ele como crente? Pecado se trata começando com confronto, com conversa pessoal. Não é espalhando o boato para outros. Quarta pergunta: por que eu vou dizer isso que eu estou prestes a dizer? Questione sempre as suas motivações. Eu vou dizer isso que eu estou querendo dizer para ficar bem com todo mundo? Eu vou dizer isso que eu estou querendo dizer para me sentir bem? Eu vou dizer isso que eu estou querendo dizer para parecer que eu sei das informações antes de todo mundo? Fica quieto. Eu vou dizer porque isso vai edificar a pessoa. Boa. Eu vou dizer porque isso vai ajudar a pessoa a crescer. Boa. Eu vou dizer porque isso vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Boa. Eu vou dizer porque assim eu vou apresentar Cristo a quem não conhece. Boa. Avalie as suas motivações. Avalie as razões do seu coração para dizer o que você diz. Quinta pergunta: isso se encaixa dos propósitos de Deus para a minha língua? Quais os propósitos de Deus para a minha língua? Deus quer que eu use a língua, e eu listei apenas 6 aqui. Deus quer que eu use a minha língua para adorar. Deus quer que eu use a minha língua para pregar o Evangelho, para encorajar pessoas, para edificar pessoas, para confessar publicamente a minha fé e para me comunicar de maneira saudável. E aí você pesa. Você pega aquilo que você vai dizer e vê se passa no crivo. Se não há possibilidade de cumprir nenhum desses propósitos, não é para dizer. Não é para falar. E daí de novo, o que eu faço agora? Como que eu venço a língua quando ela se torna um inimigo da alma? Como que eu posso triunfar sobre isso? Eu faço essas perguntas. Segundo, eu oro. Perceba que ao longo dessa série, em todo o sermão eu falo de oração. Você vence a ansiedade orando. Você vence a amargura orando. Você vence sua língua orando. Porque você começa a se comunicar com Deus e você não vai falar besteira comunicando-se com Deus. Isso vai treinar a sua mente, a sua boca, o seu coração a falar aquilo que agrada ao Senhor. E mais, você lembra que eu falei que tem gente que está viciado em falar besteira? Viciado em mentir. Viciado em palavrão. Como que eu vou consertar isso? Como que eu vou corrigir isso? Eu vou buscar o Senhor. Porque é vício. Então Deus tem que tratar de dentro para fora.
É vício e Deus vai trabalhar em mim de dentro para fora. É vício e Deus vai tirando isso de mim e eu vou colocando isso diante dele, falando: Deus, eu não posso mais viver assim e pela minha força eu não consigo me livrar. Pela minha força eu não consigo escapar disso. Terceiro, faça a seguinte resolução: no que depender de mim, a fofoca morre. Chegar alguém falando para você assim: Rogério, você sabia? Não sabia e não quero saber. Só que aí vem aquele comichão, aquela coceira. Eu queria saber. Hoje, quem será que é, hein? Cuidado. Cuidado. Tem a ver com a minha família, irmão? É problema dentro da minha casa e eu não estou sabendo? Não. Então fica quieto. Não quero saber. Porque não é da minha conta. Porque aí entra um outro aspecto. Não pergunte o que você não tem que saber. Larga de ser intrometido. Já viu gente assim? Duas pessoas conversando ali. Do nada. É o quê? Aí ele ouve só um trechinho mínimo de um todo. Ouve um pedaço da conversa. E sai espalhando. Só que como o pedaço era muito pequeno, ele coloca alguma coisa a mais para dar uma floreada. Já era. Não pergunte o que você não tem que saber. Larga de ser intrometido, larga de ser curioso demais. Isso vai te ajudar a preservar a sua vida espiritual. Isso vai te ajudar a preservar a sua caminhada com Deus, vai te ajudar a preservar a sua língua. Perdi a conta aqui, mas enfim. Outra ação importante. Antes de falar de alguém, converse com este alguém. Princípio bíblico para tratar pecado. Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele e vai arguí-lo. Tu e ele só. Chama ninguém para conversa. Não vai chamar testemunha na primeira conversa. Não vai chamar pastor, não vai chamar conselho, não vai levar para a igreja. Nada. Tu e ele. Vai conversar primeiro. Fulano, você está errado. Isso que você fez é pecado. Ô irmão, verdade. Estou arrependido. Vou confessar ao Senhor. Acabou o assunto. Não tem que estender mais nada. Não, nós precisamos levar isso para o conselho, porque tem que ser exemplo. Vamos levar os seus pecados para o conselho para ser exemplo? Ele não te ouviu? Chama duas testemunhas. Vai de novo conversar com ele. Não te ouviu de novo? Aí sim você vai levar para a igreja. Só depois da primeira e da segunda tentativas. Então vai conversar primeiro. Muitas vezes a igreja está indo mal, os relacionamentos estão indo mal, porque falta conversa. Porque falta sinceridade, porque falta abertura. Porque falta essa disposição de ir e ter uma conversa firme, porém amorosa. Uma conversa firme, porém leal. Uma conversa firme, porém pastoral. Todos somos pastores uns dos outros. E precisamos ter essa disposição. E por fim, aprenda a olhar a sua vida da perspectiva de Deus e caminhar em obediência. Muitas vezes a reclamação surge na nossa vida porque as coisas não dão certo no nosso tempo. Porque as coisas não funcionam de imediato. Então eu começo a reclamar, eu começo a achar que Deus está errado. Eu começo a lamentar para todo mundo, eu começo a interceder ao diabo. E aí a vida não vai bem. Porque eu estou olhando as coisas apenas de uma perspectiva terrena. Apenas de uma perspectiva carnal. Passe a olhar a vida do ponto de vista de Deus. E entenda que Deus tem um plano. E nesse plano Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então não vale a pena reclamar. Primeiro, porque reclamação não resolve nada. Segundo, porque a sua reclamação não tem nada a ver com o plano de Deus para a sua vida. Seja obediente. Porque afinal de contas, cuidar da nossa língua é viver em obediência. Deus manda que nós refreemos a nossa língua do mal.
Deus manda que nós guardemos os nossos lábios de falar de maneira dolosa, enganosa, falha. Seja obediente. É desafiador? É. Essa palavra não escapa a ninguém, não tem como. Mas a gente precisa ter uma postura de desejar a mudança e de caminhar para a mudança. E assim a nossa palavra tem que ser tal qual a do salmista. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus os abençoe, irmãos. Fiquemos de pé e vamos orar. Santo és tu, Senhor, santo és tu. Te agradecemos porque, misericordiosamente, o Senhor nos tem amparado, nos tem sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. E clamamos aqui, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça no combate a esses inimigos da nossa alma. Que a nossa língua seja usada pelo Senhor para te glorificar, para te honrar, para te bendizer. Fortalece nossa fé. Anima-nos, ó Deus, a caminhar contigo cada dia mais. E renova em nosso coração a esperança. Nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Que o nosso Senhor te abençoe.